Eu estava lendo um depoimento de um certo irmão e que ele falava que hoje em dia ele pouco, pouco confia em outro irmão na igreja para falar certas coisas, para comentar certas coisas sobre a vida dele, porque o povo de Deus está virando um povo muito fofoqueiro. Ou seja, ele não confia mais no próprio irmão da igreja para contar as coisas dele, as suas ansiedades, as suas dificuldades, muitas das vezes até o próprio pecado, né? As pessoas estão desconfiadas, a cada dia que passa, elas estão desconfiadas uma das outras. Isso, meu irmão, é reflexo dos tempos que a gente vive, reflexo do tempo aí nefasto, negro que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo uma sociedade em que a cada dia mais ela se degenera em pecado, degenera em situações, degenera em falta de confiança, é cada um por si, cada um quer tomar conta da sua própria vida e não olha para o seu próximo, aquele que está do lado, mesmo nas famílias, né? Mesmo nas famílias, cada um quer cuidar do seu próprio interesse. Então, fica difícil mesmo se pedir ajuda para alguém. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que contar as nossas dificuldades por nossos irmãos, porque nós devemos buscar ajuda neles. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não confio em ninguém na minha igreja, presbítero Ramiro? Como é que eu vou fazer isso? Eu olho para as irmãs, eu olho para os irmãos, eu só vejo fofoqueiro, eu só vejo gente entregando os outros em busca de algum cargo, alguma situação, alguma congregação, alguma posição dentro da igreja. Então, eu vejo pessoas, presbítero Ramiro, colocando o pé na frente da outra para a outra cair. Isso acontece, meus irmãos? Acontece sim. E acontece muito. Tem acontecido muito. Infelizmente, tem acontecido muito. Você já deve ter visto isso na sua igreja, você já deve ter visto isso na sua congregação, você já deve ter presenciado e ter até alguma desconfiança de algum irmão ou outro, né? Dentro da igreja, porque você não confia neles. Porque suas ações, o seu jeito de viver a vida como crente, não traduzem para você uma confiança. Então, hoje em dia nós vemos muita gente dentro das igrejas sozinhas. Sozinhas. Pessoas que estão dentro da igreja, elas querem ter comunhão com os irmãos, mas infelizmente não conseguem, porque não encontram uma pessoa que seja digna de confiança. Por exemplo, para se contar um segredo, se contar alguma coisa, um anseio que você tem. Porque, meus irmãos, olha só, todos nós somos passíveis de dificuldades em nossas vidas. Nós temos dificuldade, muitas das vezes ficamos tristes e queremos um ombro amigo, né? Para colocar a cabeça, para conversar, para chorar junto. Mas hoje em dia está muito difícil você chorar junto com alguém ou alguém chorar junto com você. Porque hoje em dia o mundo tem entrado dentro da igreja e a igreja tem se espelhado nas coisas que estão acontecendo lá fora. Basta você comparar. Né? No tempo lá da igreja primitiva, as pessoas tinham tudo em comum. Hoje em dia dá para você ter alguma coisa em comum com alguém, mesmo que seja seu próprio sentimento? É difícil, meu irmão. É difícil. É com a sua esposa e quando muito. E quando muito, porque ou com seu esposo, porque os dois são uma só carne. Então, né, seria o cúmulo você não ter apoio da sua esposa, a sua esposa não te dá, você não dá apoio para sua esposa no momento difícil. Porém, dentro da igreja você vai ver pessoas que, infelizmente, não são minimamente credenciadas a ouvir certos segredos, certas confidências de outra pessoa. Infelizmente, muitos pastores também são assim, muitas lideranças também são assim, são escolhidas muitas das vezes por simpatia, são escolhidos muitas das vezes porque tem uma boa retórica, discursam bem, conhecem um pouco da palavra de Deus, citam versículos, né? Eu já vi gente ser escolhida porque tem uma boa memória e cita vários versículos, só cita versículo na pregação dele, mas não expõe, não explica, não faz uma pregação cristocêntrica, só
citação de versículos, pulo, salto e aquela salada que você já conhece já há muito tempo. Então, o que eu faço? Como é que eu faço? Se eu não posso olhar para o mundo. E quando eu olho para dentro da igreja, tudo que eu vejo é corrupção. Tudo que eu vejo são os irmãos aí se corrompendo com várias coisas. Meu irmão, olha só. Às vezes a gente é tão cego, que às vezes a gente só olha o lado ruim. É impossível, na verdade, é impossível, porque Deus ele vela pela sua palavra, vela pela a sua igreja, né, o encontro corpo de Cristo, que não exista ninguém que seja minimamente credenciado a te dar um conselho, conversar com você. Eu sei que muitas das vezes você fica aí com o pé atrás para falar certas coisas para alguém, mas deve existir uma pessoa. Você deve dar um crédito, pelo menos para uma pessoa da sua igreja e você conversar com ela. Se o seu pastor não te ouve, se o seu pastor está muito ocupado para te ouvir, se o seu pastor não para um tempo, ora por você, ouve a sua voz, né? Ouve o seu balido, né? De tristeza, meu irmão, olha só, fica difícil você estar numa igreja assim. Porque existem pastores, existem líderes, são líderes profissionais, sabia? Você sabia disso? Não tem cheiro de ovelha, como a gente costuma falar? Tem muitos pastores aí que são só pastores. Eles são pastores na acepção do cargo, não na acepção da chamada, né? Eles são pastores para cumprir as determinações da liderança e são pastores para cumprir a liturgia do culto. Mas eles não têm tempo para te ouvir, não têm tempo para conversar contigo, não tem tempo, inclusive, para chorar. Chorar, então, com você, meu irmão, misericórdia. Não chora, não. Não chora, não. Tem pastores assim. Porém, tem pastores, tem líderes que dão sua vida por você. Sabia que tem isso? É raro, mas tem, meu irmão. É difícil você achar, mas tem. E se você tem um pastor que dá vida por você, você levante as mãos para os céus, agradeça a Deus, ore por ele, pela sua família, porque está cada dia mais raro esse tipo de pastor, esse tipo de obreiro. Hoje em dia, infelizmente, muitos obreiros, muitos irmãos, eles querem o cargo, eles querem ter o seu nome soprado, eles querem ser falados, eles querem ser convidados, eles anseiam pelos primeiros lugares. Ele não anda mais uma milha por você e nem te dá capa, não. Eles querem que você ande para eles, querem que você dê a capa para eles, mas não tem capacidade de ouvir você, nem que seja por 10 minutos. Infelizmente, meus irmãos, é assim. Nós estamos vivendo uns tempos assim, tempos trabalhosos, difíceis, tempos que a gente vai encontrar pessoas que nos ajudam, mas você vai encontrar muito mais gente que te atrapalha, tá bom? Então, meu irmão, o conselho que eu tenho que dar para você. Primeira coisa, existe um amigo para você, tá à sua disposição 24 horas por dia, que nunca vai te decepcionar. Ele vai sempre te ouvir. Sempre seus ouvidos estão aí, ó, afinados, atentos a ouvir sua voz. Eles não estão agravados, nem seus olhos estão fechados para não te ver. É Jesus Cristo, é nosso Deus. Ele está aí e você tem que falar primeiro para ele. Ele vai falar o teu coração, ele vai falar até você, ele vai te dar conselhos, ele vai transmitir até você toda a sua misericórdia. Depois, ele tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar você para a pessoa certa, para te ouvir, para inclusive dar uma solução terrena para o caso que você está enfrentando. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe. Fique com esse conselho, videozinho curtinho, né? Mas um videozinho que eu tenho certeza que está atingindo o teu coração, tá bom? Fique com Deus, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de colocar seu comentário, não esqueça de dar seu like, dá o seu like que vai nos ajudar muito, tá bom? Olha aí, ó, ajuda aqui que a gente ajuda você aí, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.